Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Paz do Senhor, espero que estejam todas bem. E hoje nós vamos estar compartilhando mais um pouquinho da palavra do Senhor, mas antes vamos orar, tá bom? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, vem te louvar, vem te glorificar, vem te exaltar, Senhor, pelo dia, pelas tuas bênçãos e pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu sustento e pela tua provisão. Mas eu lhe pedi, Senhor, em nome de Jesus, que tu possa, Senhor, estar nos abençoando no decorrer desse tempo, desse período, onde vamos compartilhar um pouco da tua palavra. Que tu venha falar aos nossos corações e permaneça, Senhor, com o grupo da DOCA, Senhor Jesus, ali no Santa Gertrudes. E que esse grupo possa crescer e possa frutificar a cada dia, em cada momento. São essas coisas que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, ó Pai, e aleluia, Senhor. Irmãs, hoje nós vamos estar compartilhando um texto da Palavra de Deus que encontra lá no livro de João, no capítulo 11, nós vamos ler o versículo, do versículo 38 ao versículo 45, que diz assim: Jesus, outra vez, muito comovido, aproximou-se do sepulcro. Era uma caverna e uma pedra jazia à entrada. Disse Jesus: tirem a pedra. Marta, irmã do morto, disse: Senhor, o corpo cheira mal, pois já são 4 dias desde a sua morte. Jesus lhe disse: Eu não lhe falei que se você mantivesse a sua fé, veria a glória de Deus? Então eles removeram a pedra. Jesus olhou para o alto e disse: Pai, agradeço-te, porque me ouves. Eu mesmo sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que está aqui, para que eles possam crer que tu me enviaste. Tendo dito isto, Jesus gritou: Lázaro, saia. O homem que estava morto saiu. Suas mãos e seus pés estavam envoltos em faixas de linho, e o rosto estava coberto com um pano. Disse-lhe Jesus: tirem a faixa e deixem-no ir. E muitos dos moradores de Judá que tinham vindo visitar Maria, vendo isto que Jesus fez, confiaram nele. Esse é um texto muito conhecido que fala de Lázaro, fala da ressurreição de Lázaro. É um texto que, se nós formos ver ele por completo, ele é muito extenso e dá para nós tirarmos muitas lições e ficarmos horas dissertando sobre ele. E nos fala de muitas lições. Mas o texto, parte aonde nós queremos chegar, diz o seguinte: disse Jesus, tirem a pedra. Jesus era muito amigo de Lázaro, Maria e de sua irmã. Era muito amigo dessa família. Tanto é que nós vemos várias vezes Jesus se hospedando na casa desta família. E essa família recebendo. Sei que existem várias pregações sobre vários aspectos desse texto, mas o que mais importa era que Jesus era conhecia essa família, e Jesus se comoveu da morte de Lázaro. Há uns dias atrás, Jesus recebe a informação: olha, Lázaro está passando muito mal. E quando Jesus decide ir para a casa de Lázaro, no caminho Jesus já sabia que ele estava morto. Quando ele chega, uma das suas irmãs vai encontrá-lo lá no caminho. Marta vai encontrar com Jesus no meio do caminho, quando ela fica sabendo que Jesus está chegando no vilarejo onde eles chegam. E quando Marta vai ao encontro de Jesus, Jesus diz o seguinte para ela diz o seguinte para Jesus: olha, Jesus, se você estivesse aqui quando nós mandamos te chamar, meu irmão ainda estaria vivo. E Jesus olha para Marta e diz o seguinte, lá no versículo 22 no versículo 23 do mesmo capítulo: seu irmão vai ressuscitar. E Marta disse: eu sei que ele vai se levantar outra vez na ressurreição do último dia.
Isso prova, essa frase que Marta está dizendo para Jesus, prova que eles conversavam não só a nível de amizade, mas eles escutavam aquilo que Jesus pregava. Eles conheciam os ensinamentos de Jesus. Essa família sabia o que Jesus pregava. E que Jesus pregava a ressurreição dos mortos. Que no último dia os mortos ressuscitariam. E essa era a crença de Marta. Mas Jesus não estava falando dessa ressurreição. E mesmo assim, Jesus conforta, de certa maneira, Marta. E Jesus chora, provando a humanidade de Jesus. O sentimento que Jesus tinha por Lázaro. E Jesus continua na sua caminhada. Quando Jesus está chegando um pouco mais para frente, Maria vai ao seu encontro. E quando Maria chega ao encontro de Jesus, Maria fala a mesma coisa que Marta disse para ela. Olha, Jesus, se tu estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Isso prova que eles sabiam do poder de Jesus. Mas mesmo nós sabemos do poder de Deus, sabendo da onisciência, da onipotência, da onipresença, que Deus é dono do ouro, da prata, de tudo que existe, todas as vezes que nós passamos por um problema. Nós temos a característica intrínseca nas nossas vidas de muitas vezes usar Deus como última opção dos nossos problemas. Nós tentamos de todas as formas solucionar isso. Solucionar as coisas do nosso jeito. Tentamos tapar esses problemas e deixar essas coisas ocultas aos olhos de Deus como se nós pudéssemos fazer isso. Quando, na verdade, Deus sabe e nos conhece de todas as formas. E aí Jesus olha para Maria e diz o seguinte: olha, Maria, eu sei que ele vai viver. Chora e pede para Maria, me leve até onde ele está sepultado. E Jesus, chegando lá, a primeira coisa que Jesus diz é: tirem a pedra. Tira todos aqueles obstáculos que vocês têm colocado para que o meu poder, para que a minha glória venha à tona. Tire todos aqueles obstáculos que vocês colocam na minha frente. E é essa palavra que eu quero deixar com as irmãs hoje. Qual é os obstáculos que vocês têm colocado diante de Deus para apresentar os seus problemas diante de Deus? Qual é a limitação que você tem dado ao seu Deus? Nós cremos num Deus que é criador de todas as coisas. Senhor de tudo que existe, dos céus e da terra. E aí, quando ele diz isso, Marta, irmã de Lázaro, diz: Senhor, já cheira mal. O que você tem dito para Deus? Quando Deus pede para você apresentar todas as coisas diante dele, quais são as desculpas que você tem colocado? Olha, Deus, nesse aspecto você não mexe, não. Nessa área da minha vida não mexe, não, que já cheira mal. Está enterrado lá no passado faz tanto tempo. Não mexe nisso, não. Não mexe nessa área da minha vida porque cheira mal. Quando Jesus está querendo
trabalhar em todas as suas vidas e te dar uma vida nova. Lembro-me que nós já conversamos sobre Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Jesus não reconstrói as nossas vidas. Se nós olharmos aquela palavra quando Jesus fala para Jeremias do oleiro, o vaso do oleiro, ele não recola o vaso, ele quebra o vaso e faz de novo. É vida nova, é novidade de vida. Então, minhas irmãs, hoje Jesus está lhe perguntando, está lhe dizendo, tire as pedras do caminho. E deixa eu te dar uma vida nova. Novidade de vida. Novidade de vida. Não coloque empecilhos para que Deus faça uma obra completa na sua vida e na minha vida. Amém? Ele está dizendo para você essa noite, tire a pedra. Não importa que o que eu vou encontrar atrás da pedra já esteja cheirando mal. Não importa. Remova essa pedra. Porque eu vou te dar a ressurreição. Vou te dar uma vida nova. Amém? Que Deus abençoe a todas vocês e que tenham uma ótima noite. Amém, irmãos.